E aí, alguém já parou para pensar em como se constrói uma escola ou uma universidade do zero? E olha, não estou falando de tijolo e cimento, não. Estou falando das ideias, daquela estrutura que faz tudo funcionar de verdade. Hoje, a gente vai mergulhar na visão da Interpraxis. Eles se veem não como uma simples consultoria, mas como verdadeiros arquitetos da educação. A ideia é bem legal, né? Então, bora entender o que isso quer dizer na prática. Bom, e tudo começa com essa frase aí. A Interpraxis propõe um desafio: enxergar a educação não como, sei lá, uma prateleira cheia de livro velho pegando pó, mas sim como uma engrenagem viva. Para pensar nisso um segundo. É algo que não só guarda conhecimento, mas que cria movimento, que joga as coisas para frente. Sabe, essa imagem de um motor que nunca para. Essa é a chave para a gente entender todo o resto. Beleza, engrenagem viva. A gente tem que admitir que soa muito bem. Mas o que isso significa no dia a dia de uma faculdade, de uma escola? Vamos fundo nesse conceito agora, porque ele é a primeira pecinha do quebra-cabeça que a gente vai montar aqui para entender a interpraxis. Então, a grande virada de chave está exatamente aqui. Em vez daquela preocupação só com o que vai ser ensinado, o foco muda completamente. A atenção vai para o como. Como todo o sistema funciona junto. É tipo um motor mesmo. Não adianta nada ter a melhor gasolina do mundo se as peças não conversam entre si, se não estão sincronizadas, né? A ideia aqui é que cada pedacinho, por menor que pareça, ajuda a criar esse movimento contínuo de aprendizado. Tá, entendi. A educação é esse motor. Mas um motor que leva a gente para onde? Afinal, toda filosofia, toda grande ideia precisa ter um destino, um objetivo bem claro lá na frente. E é isso que a gente vai ver agora. Qual é a grande visão, a grande meta da Interpraxis? E aqui a coisa fica séria. O objetivo é claro, ser a referência nacional em arquitetura de ecossistemas educacionais. Percebe a escolha das palavras? O objetivo não é ser a melhor consultoria, é ser referência em arquitetura de ecossistemas. E pode ter certeza, essa escolha de palavras não é à toa, é aí que está todo o diferencial deles. E o que seria esse tal de ecossistema educacional? Bom, a definição está aí. Mas, sinceramente, o mais legal não é nem a definição em si, mas o que está por trás dela, a promessa. A ideia é que quando você integra tudo, o resultado vai muito além de só arrumar a casa. A meta é transformar conceitos complexos em operações que funcionam de um jeito fluido, que dão retorno financeiro e, ao mesmo tempo, têm um alto valor social. É esse tripé, sabe? Fluidez, rentabilidade e impacto social. É isso que sustenta tudo. E para ficar ainda mais claro o que é esse ecossistema na prática, olha só essa lista. A gente não está falando só de sala de aula, de professor e aluno. A gente está falando de TI, do setor pedagógico, de vendas, da secretaria, gente, até da biblioteca. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. Se uma única pecinha dessas estiver fora do lugar, a engrenagem toda pode travar. Muito bem. Então a visão já está clara, o conceito de ecossistema está definido. A pergunta que fica é: como se chega lá? Porque, né, uma visão sem um plano de ação é só um sonho bonito. Então vamos descobrir agora qual é a estratégia, o passo a passo da Interpraxis para fazer essa arquitetura toda sair do papel. E a estratégia se baseia em 3 pilares bem sólidos. O primeiro, vanguarda digital e híbrida, ou seja, juntar o melhor da tradição acadêmica com as inovações do ensino à distância. O segundo, excelência em praxis, que é basicamente garantir aquele equilíbrio perfeito entre teoria e prática. E por último, o terceiro pilar, protagonismo regulatório. A ideia aqui não é só cumprir as regras dos órgãos avaliadores, é ir além, é ser um modelo de excelência para o setor inteiro. Ok, isso tudo leva a gente a uma pergunta bem importante. O que, na prática, faz essa abordagem ser tão diferente? Por que insistir tanto em palavras como arquitetura e praxis? Bom, é exatamente agora que a gente vai entender a verdadeira força que existe por trás do nome Interpraxis. A diferença fundamental está nesse comparativo. Pensa numa consultoria tradicional. O que ela faz, basicamente, dá conselhos. Agora olha a proposta da Interpraxis. Arquitetura. Eles não chegam para dar um palpite, eles chegam para desenhar e construir a estrutura. É como a diferença entre alguém que te diz, acho que você devia construir uma casa aqui, e um arquiteto que desenha a planta, calcula a fundação e acompanha a obra toda. E esse foco total em ecossistemas é a maior prova dessa mentalidade de arquiteto. É a ideia de que não dá para construir um pilar sem pensar na fundação, nas paredes, no teto, em tudo.
É uma visão que enxerga o projeto inteiro, o todo, e não só as pecinhas soltas, cada uma no seu canto. E, finalmente, vamos falar do nome, praxis. Essa palavra vem lá do grego e o significado é muito direto. É a teoria colocada em prática. É a ação. Não é só sobre saber, é sobre saber fazer. E colocar isso no nome da empresa, olha, é muito mais do que só uma jogada de marketing. É uma declaração de missão, um compromisso de garantir que o conhecimento saia dos livros e vire algo real, vire competência de verdade. Bom, então a gente já passou pela filosofia, pela visão, pelo plano de ação e pelo grande diferencial da Interpraxis. E agora? O que a gente pode concluir disso tudo? Vamos amarrar todas essas pontas soltas para enxergar que futuro é esse que eles estão projetando para a educação. E essa frase final resume tudo de um jeito muito forte. Ela junta duas coisas super importantes. De um lado, a ambição de olhar para o futuro, de projetar o amanhã. Do outro, a credibilidade, a solidez de quem já fez acontecer no presente, de quem ajudou a construir grandes nomes do setor. É uma promessa, né? Uma promessa de inovação, mas com os pés bem firmes no chão da experiência. E, para fechar, fica essa pergunta no ar para a gente pensar um pouco. Todo esse trabalho da Interpraxis é um convite para a gente ir além de só fazer pequenas reformas. É um convite para imaginar algo totalmente novo. E se a gente tivesse a chance, como seria a educação se toda a sua estrutura fosse de verdade redesenhada do zero, pensando no futuro? A resposta, quem sabe, está justamente na arquitetura.